Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Mengão que quebrou mais um tabu. Felipe Luiz é o cara, ele quebra todos os tabus. Aí comandando o Mengão. Flamengo venceu o Juventude e é líder absoluto do Campeonato Brasileiro com 50 pontos. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 15/9, atualizando todas as informações do Mengão. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Pessoal, ajuda muito. O seu like ajuda na distribuição do vídeo. Seu comentário aí também ajuda muito a saber a sua opinião. E a sua inscrição ajuda o canal a crescer aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Certinho, Vitor Roque na temporada, 38 jogos, 10 gols e 4 assistências, tá bem demais o Tigrinho. Vamos falar do Flamengo agora, que também tá voando, atropelando todos os adversários. E de novo, né, Juliano Lima, meu parceiro, o Palmeiras vence e dá aquela impressão de opa, o Flamengo não pode derrapar. E não derrapa, de novo, venceu no final de semana, mas o time já tá de olho no meio de semana porque tem Libertadores da América, né? Boa tarde. Boa tarde, Vini. Boa tarde a todos que acompanham o Taon. Pois é, hoje o time está de folga, se reapresenta amanhã aqui no Centro de Treinamento Ninho do Urubu para iniciar essa preparação para o jogo de quinta-feira contra os Estudiantes da Argentina, primeiro jogo das quartas de final da Libertadores no Maracanã. Falando do jogo de ontem, como você mesmo disse, o Flamengo venceu, apesar do jogo difícil que o Flamengo encontrou, viu? Porque o Flamengo tinha posse de bola, mas tinha dificuldade para encontrar espaço na defesa do Juventude. Mas o Flamengo venceu, uma vitória importante, líder do campeonato. O Flamengo tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 47 gols marcados, tem a melhor defesa, apenas 10 gols sofridos. O Arrascaeta, que fez um dos gols ontem, está na vice-artilharia com 13 gols, atrás apenas do Caio Jorge do Cruzeiro com 15. Então o Flamengo faz uma excelente campanha no Brasileirão e quer repetir a dose agora também na Libertadores. E o Felipe Luiz, depois da entrevista ali e tudo mais, durante a entrevista, melhor dizendo, ele falou sobre a proposta que ele recebeu do Fenerbahçe da Turquia nos últimos dias. Ele disse que deseja um dia trabalhar no futebol europeu, é um desejo dele de fato para o futuro, mas que não é o momento. O momento ele está comprometido com o Flamengo e com o projeto do Flamengo. Lembrando que o Felipe Luiz tem contato com o Flamengo até o final do ano. O Flamengo está tentando uma renovação até o fim de 2026, com uma renovação automática em seguida. O que falta acertar agora é a base salarial. Falando um pouquinho de Libertadores, Vini, então, como eu disse, quinta-feira, o primeiro jogo das quartas de final. O Flamengo espera contar com 5 retornos para esse jogo. O Varela, depois que estava com a seleção uruguaia, voltou com uma pubalgia, está se recuperando. Aí você tem o Jorginho, que estava com uma lesão na coxa esquerda, o Alexandro, que estava com dores na panturrilha esquerda, o Léo Ortiz, que estava suspenso contra o Juventude, volta à equipe, e o Bruno Henrique, que conseguiu o efeito suspensivo do STJD, depois de ter sido condenado e suspenso por 12 jogos, por ter forçado um cartão em 2023 e ter beneficiado apostadores. O Flamengo conseguiu, né, através do STJD, esse efeito suspensivo. Ele estava liberado para jogar contra o Juventude, inclusive, mas por um controle de carga foi poupado e deve ficar à disposição também contra os Estudiantes na quinta-feira. 5 jogadores devem voltar, Vini. Um abraço para você. Valeu, Juliano. Eu tô pensando aqui, o time titular contra o Juventude estava forte, o banco também, e aí o Juliano vem e fala que tem 5 jogadores para voltar. Que elenco o Flamengo montou para essa temporada e que boa notícia para o torcedor a sequência de trabalho do Felipe Luiz, que rejeitou essa proposta do futebol turco. Um abraço para o Juliano Lima, bom trabalho por aí. Agora a gente volta para a capital paulista, a gente vai ali para o outro lado do CT. É isso aí, torcida do Mengão. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Mais um tabu quebrado para Felipe Luiz e para o Flamengo, que não vencia o Juventude. Chega a ser piada, né, cara? Não venceu o Juventude, né, há 28 anos, mas era no estádio deles, né? Então, assim, o Flamengo quebra mais um tabu, segue líder absoluto do Campeonato Brasileiro. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente
aqui dentro da plataforma. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande, atualizando todas as notícias do Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Eu vou trazer os números aqui do jogo segundo o SofaScore. O Flamengo teve 74% de posse de bola, tá? É um número, assim, impressionante, jogando na casa do adversário. Grandes chances, 2 para o Flamengo, 0 para o Juventude. Total de chutes, 13 do Flamengo, 6 do Juventude. Defesas do goleiro, 1 do Flamengo, 2 do Juventude. Escanteios, 7 do Flamengo, 6 do Juventude. 16 faltas do Juventude e apenas 12 do Flamengo. O Flamengo deu 648 passes e o Juventude apenas 219. O Flamengo desarmou 18 vezes, mesmo tendo mais posse de bola, ficando mais com a bola, tocando mais a bola. O Flamengo teve mais desarme que o Juventude, que teve 17. Faltas, o Flamengo fez 16 e o Juventude 12. Cartão amarelo, 2 para cada lado. Pessoal, é o seguinte, o Flamengo foi muito melhor que o Juventude no Alfredo Jaconi. A escalação, eu vou discordar do Felipe Luiz quando ele coloca o Alan. Ah, Vene, mas você está sendo engenheiro de obra pronta, o Alan não foi bem, por isso que você está falando. Não, a escalação saiu, não fiz nenhuma crítica nas redes sociais, porque eu adotei essa estratégia, digamos assim, porque eu não acho justo criticar a escalação, tendo em vista que o Felipe Luiz ou qualquer outro treinador conhece muito mais o elenco. Mas aconteceu aquilo que eu já imaginava. Com o Alan no meio de campo, o meio de campo do Flamengo fica muito mais lento. Não ganha basicamente em nada se o De La Cruz estivesse à disposição. Por outro lado, o Saul novamente fazendo uma grande partida com a camisa do Flamengo. Por falar em Saul, palmas para a diretoria do Flamengo, para o técnico Felipe Luiz, para o José Boto, para todos envolvidos nessa contratação. Um jogador de altíssimo nível que chega, entre aspas, de graça ao Flamengo. O Flamengo não pagou a nenhum clube para contratar o Saul. E o Saul, ele chega para brigar pela titularidade com o Pulgar, por exemplo. Porque para mim o Jorginho é titular absoluto. Para mim isso aí é indiscutível. A dúvida é quem será a dupla do Jorginho? Saul ou o Pulgar que está retornando agora de lesão? A ver. Quem tem a ganhar é o Flamengo, porque os dois jogadores jogam muita bola. O Arrascaeta, não é porque ele fez um gol, mas botou uma bola na trave, uma cobrança de falta lindíssima, jogando muita bola novamente. E por falar em Arrascaeta, os números dele na temporada são absurdos, gente. Só para vocês terem noção. O Arrascaeta em 2025, 43 jogos, 18 gols, ele igualou o número de gols da temporada mais artilheira dele, que foi 2019, que ele fez 18 gols na ocasião, 13 assistências até agora. Só no Brasileiro ele tem 20 jogos, 13 gols e 10 assistências. Artilheiro do Flamengo e vice-artilheiro do Brasileirão, líder de assistências do Brasileirão. O Arrascaeta está comendo a bola. Por outro lado, o Luiz Araújo não fez uma boa partida, muito pelo contrário. Teve um lance, inclusive, que ele saiu na ponta direita, ele poderia ter rolado para trás, que o Arrascaeta estava sozinho. Ele preferiu finalizar e finalizou muito mal. Então, acho que o Luiz Araújo foi muito mal. O Pedro também, que iniciou a partida, também não fez um bom jogo. Depois o Gonzalo Plata entrou no lugar dele e entrou muito bem, deu mais dinâmica, mais intensidade, mais velocidade. O Samuel Lino também não jogou bem. Inclusive, a minha crítica, entre aspas, ao Felipe Luiz o fato... Foi mal, desculpa, gente. O fato dele ter deixado... porque chegou uma mensagem que eu tive que ler. O fato dele ter deixado o Samuel Lino durante muito tempo no jogo, isso é uma crítica ao Felipe Luiz, mas é uma crítica entre aspas, tá? Porque, enfim, repito, o Felipe Luiz, ele conhece muito mais os jogadores do que eu, mas eu teria tirado o Samuel Lino bem antes e teria colocado o Cebolinha como ele colocou. Então, de uma maneira geral, o Flamengo fez uma grande partida, o setor defensivo muito seguro. Gostei do Danilo, que na ausência do Léo Ortiz entrou ali no time titular e conseguiu dar bons passes, quebrando linha, tal como o Léo Ortiz, mesmo sendo zagueiro, faz. O Léo Pereira é muito firme também. E quero destacar também o Emerson Royal. Ele foi o jogador que fez o gol pela primeira vez com a camisa do Flamengo, um jogador que vem enfrentando muitas críticas de muitos torcedores
nas redes sociais de uma maneira bem injusta, tem poucos jogos com a camisa do Flamengo, ainda está se readaptando ao futebol brasileiro, chegou também fora de ritmo. Pare, esse é um teste para ver quão rápido os seus... Inclusive voltando de uma lesão importante no tornozelo, então a data FIFA proporcionou a ele esse período para ele se aprimorar fisicamente falando, e hoje ele fez uma boa partida. Repito, não só pelo gol, mas a parte defensiva dele, a parte ofensiva, quando ele foi ao ataque, ele foi muito bem. E uma curiosidade que os 2 gols foram de cabeça, mostrando aí, digamos assim, que o técnico Felipe Luiz, ele trabalha muito bem a equipe. Se não vai pelo chão, vai pelo alto. E o Arrascaeta fazendo gol de cabeça, isso me chama muita atenção. Ele vive uma fase muito boa, artilheira, e até gol de cabeça o Arrascaeta está fazendo. O Emerson Royal fazer gol de cabeça não é nenhum absurdo, ele já havia feito em outros momentos, em outros clubes, mas de uma maneira geral, gente, eu gostei demais do Flamengo. Foi uma boa partida, não foi um espetáculo, longe disso, mas foi o suficiente para quebrar um tabu e botar o Flamengo na liderança ali com 50 pontos. Era um jogo muito importante, porque o Palmeiras havia vencido o Internacional e estava 46 pontos, tinha chegado a 46 pontos, o Flamengo com 47. Se perdesse esse jogo, ficaria só 1 ponto na frente do Palmeiras, sendo que o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo. Então essa vitória foi muito importante. O Cruzeiro joga nessa segunda, se o Cruzeiro vencer o Bahia, chega a 47 pontos, mas fica com 23 jogos, tá? Tem um jogo a mais que o Flamengo. O Flamengo ainda tem um jogo a cumprir, que é contra o Sport. Então é para o torcedor rubro-negro comemorar bastante. É uma vitória que dá mais confiança ainda para um jogo extremamente importante para o Flamengo da quinta-feira contra o Estudiantes pela Libertadores. Agora é comemorar, torcedor rubro-negro. Uma ótima semana a todos vocês, que seja uma semana maravilhosa, de muita conquista, muito sucesso, muita paz e com muita saúde. Como vocês podem perceber, estou melhorando da minha gripe. Acredito que nessa segunda-feira eu esteja quase 100%. Tamo junto, galera. Fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Saul conta saga para jogar pelo Flamengo no Sul e discorda de Felipe Luiz sobre o melhor momento da carreira. Jogador acompanhou o nascimento do filho durante a madrugada, treinou e chegou a Caxias do Sul horas antes do confronto com o Juventude. O espanhol Saul viveu uma verdadeira saga para estar em campo na vitória do Flamengo sobre o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O jogador acompanhou o nascimento do filho no Rio durante a madrugada. Foi ao Ninho do Urubu para treinar e enfrentou 2 voos para chegar a Caxias do Sul horas antes do jogo. Em campo deu uma assistência e foi um dos melhores. Tem sido uma loucura. O Marco nasceu às 4h16 da manhã. Por sorte correu tudo muito bem. Minha esposa já está em casa com ele. Agradeço ao hospital. A médica, para mim, era importante que saísse bem. Minha mulher está bem, é uma super mulher, foi capaz de fazer tudo. Ela queria ter o bebê na Espanha porque tinha mais confiança. Falei a ela sobre as instalações que tinha visto aqui para que o Marco nascesse aqui. A verdade é que tinha uma pressão muito alta para que tudo saísse bem, explicou o meio-campista. Em entrevista coletiva, o técnico Felipe Luiz afirmou que Saul pode estar vivendo o melhor momento da carreira. O espanhol chegou a 8 jogos pelo Flamengo e se firmou como titular. Foi a primeira assistência dele. Estamos vendo o melhor Saul, talvez o melhor Saul da sua carreira. Isso é mérito dele, obviamente, do clube, de acreditar e poder recuperar o potencial desse jogador. Todo mundo sabe da carreira que ele teve e o jogador importantíssimo que foi por onde passou, especialmente no Atlético de Madrid. Mas recuperar o melhor Saul era o desafio e passava por ele. Ele está em um nível altíssimo, acredito que sempre ter um filho motiva muito. Não esperava também que depois de todo esse esforço de acordar 4 da manhã, pegar 2 voos e jogar aqui por 90 minutos, fosse jogar com tanta qualidade. Um jogador diferenciado e temos muita sorte de tê-lo aqui conosco, disse Felipe Luiz. Saul, porém, discorda. Ele falou que teve outras boas fases e ressaltou tudo que os jogadores precisam abrir mão durante a carreira. Penso que tive momentos muito bons.
mentalmente me encontro muito bem, minha família me acompanha nessa aventura. Sei que para minha esposa não é fácil, todo o tempo que compartilho com meus companheiros tenho como objetivo participar, mas para quem acompanha a gente nunca é fácil. Nós deixamos nossas esposas em casa e é difícil, por sorte temos uma situação econômica que nos permite dar muitas coisas a elas, mas não vivemos intensamente a família como deveríamos. Isso é difícil, mas estou orgulhoso da família que tenho. Me permite aproveitar esse momento esportivo bom, tive momentos muito marcantes. Agora estou vivendo outro muito bom também, mas podemos ter fases ruins, faz parte, então tem que desfrutar do momento bom também. É isso aí, pessoal. O Mengão aí quebrou mais um tabu no Campeonato Brasileiro e é líder absoluto com 50 pontos, né? Tinha que vencer de qualquer jeito, porque o Palmeiras encostou. Se não é inscrito no canal Torcedor Flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Valeu!